Olá, paz e graça. Nós estamos aqui em mais uma sequência da meditação que estou fazendo sobre um tema que coloquei como céu de baiano. Parece ter uma piada, mas não é. É uma certa sátira e crítica, né, a quem pensa que a eternidade a gente não vai fazer nada, vamos ficar tranquilão numa rede. Tipo, não é que haverá problemas, mas haverá uma vida dinâmica. Haverá trabalho a ser feito. O Deus que a gente crê e serve não é esse Deus como nós o enxergamos, tão limitado nas pequenas visões que tem do Apocalipse em relação à adoração a Ele, em que a gente transforma pequenas visões numa situação de totalidade. Então, o objetivo desses vídeos que está intitulado como Céu de Baiano é só explicar essa questão. Eu vou chegar sobre a reconstrução, mas eu já falei que Deus nos levantou para ser gerente, nenhuma. Falei sobre a construção, a criatividade de Deus em construir os céus, a terra, o ser humano. E eu gostaria de falar sobre desconstruir, ou, para quem preferir, a palavra destruir. Desconstruir porque tudo que Deus fez, na verdade, é perfeito, mas infelizmente o homem pecou contra Deus, tornando maldito a criação do Senhor. Então, faz necessário agora que o Senhor venha destruir tudo que é impuro, para então purificá-lo, para que haja uma habitação eterna nesta perfeição de Deus. Por isso que a Bíblia declara que haverá novos céus e nova terra, ali em Apocalipse, no capítulo 21, que tudo que está aqui vai ser destruído. Aí a gente entende como uma desconstrução. Deus ele construiu e o próprio Deus ele vai desconstruir tudo isso. Por causa do quê? Por causa do pecado do ser humano. Aí eu queria tomar como base para a meditação 2 Pedro capítulo 3. Na verdade o capítulo todinho ele fala sobre a vinda do Senhor. Mas eu vou ler a partir do versículo 5, apenas alguns versículos. Porque a gente não vai fazer uma exposição especificamente textual, mas meditar em vários versículos, ou em várias passagens bíblicas que nos ajudam a elucidar esse pensamento de desconstrução. Que diz a palavra do Senhor: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Poderia ter ido só até o versículo 7, mas eu preferi incluir o versículo 8, porque se alguém voltar à meditação sobre construir, lá num vídeo, um dos vídeos anteriores que eu já publiquei, a gente vai ver que Deus fez o mundo, toda a criação em 6 dias, ele descansou no 7º. Só que essa expressão de Pedro de que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, ela é bem complexa. Então a gente quer datar, né, essas 24 horas que Deus criou, como se Deus criasse no nosso reloginho de hoje. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes pode ter demorado muito mais tempo, porque não tem como calcular como que Deus identificou essa questão de dia, naquele período que não se contava, sobre dias e noites. E nem se o olhar do escritor foi um olhar da perspectiva da eternidade, ou se foi um olhar dentro da nossa limitação como ser humano no dia em si. Mas, voltando aqui ao raciocínio sobre desconstruir, Deus ele fez tudo perfeito, mas o homem pecou.
E após o homem pecar, a palavra nos deixa bem clara que Deus amaldiçoou o mundo, a terra. Em Gênesis, capítulo 3, no versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: E a Adão disse: Porquanto destes ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por ti, por causa de ti. Com dores comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, e no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Então aqui a gente vê Deus ele amaldiçoando a terra, a vida de Adão. Isso que não é bênção. E a sentença ela foi impetrada sobre a morte. Então a gente entendendo que a primeira morte é uma morte espiritual, que é a separação de Deus do homem, esse distanciamento por causa do pecado, e consequentemente vai vir a morte física e no fim dos tempos a morte eterna, que é a condenação eterna. Mas a gente tem uma chance de escapar. Se a gente está morto espiritualmente, podemos ressuscitar espiritualmente. Há prerrogativas dos tempos de Adão, dos tempos do Antigo Testamento, mas a atualidade, desde o sacrifício de Cristo no Calvário, é Jesus, que nos ressuscita espiritualmente para nos dar a condição de termos uma vida com Deus. Resolvendo essa questão espiritual, nós podemos até morrer fisicamente, mas ressuscitaremos para a glória de Deus. E haverá ressurreição também de quem desprezou a palavra. Uns ressuscitam para a glória eterna e outros para a vergonha eterna. Então, está em nossas mãos a decisão da qual vamos tomar. Se é ressuscitar para a glória de Deus ou se é ressuscitar para vergonha e desprezo eterno. Então, o pecado tomou conta do mundo, a civilização se desenvolveu no meio do pecado. Deus colocou o seu grande plano de salvação através do seu Santo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo, se encarnou para oferecer ao homem uma oportunidade de salvação. Existem tipologias das ações de Cristo no Antigo Testamento que serviram como base de fé, e quem creu também alcançou a salvação, sendo essas sombras elas evidenciadas no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, assim oferecendo a Jesus a salvação ao ser humano. Agora, tudo aquilo restante que não é temente ao nome do Senhor está reservado para a destruição, está reservado para a perdição eterna. E apenas através de Jesus é possível escaparmos. Então essa terra que existe aqui, ela clama por essa transformação. A natureza, ela clama por essa transformação. Às vezes, a gente como cristão não faz nem tanta questão da volta de Jesus, da salvação em Jesus. Muitas das vezes a gente não está nem aí. Inclusive até as mensagens, quando começaram a gente ler a Bíblia e ver a mensagem, elas falavam de arrependimento. A palavra do Senhor ela fala de arrependimento. Ela nos chama a atenção para podermos nos voltar para o Senhor. Só que isso foi mudando, essa linguagem foi mudando. E nós vivemos hoje no Evangelho em que todos querem estar aqui na terra para comer do melhor dessa terra. Descobriram que podem viver sem Deus. E alguns chegam a pensar até mesmo que são deuses, que a sua própria palavra pode transformar e mudar tantas coisas que não há uma necessidade de transformação. Mas às vezes, aquilo que nós não queremos, a natureza, ela busca, ela quer essa transformação. Em Romanos, capítulo 8, versículo 22, está escrito assim: porque sabemos que toda a criação geme e está
juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Existe crente de verdade que espera a volta de Jesus. E a natureza também quer essa transformação, essa mudança. Existem muitas pessoas que estão tendo uma visão equivocada do Evangelho e acham que, ou aprende, ou se entende, eu não sei nem o que se passa na cabeça das pessoas, como se aquilo que foi decretado pelo Senhor em relação à volta de Cristo, a transformação, a destruição desses céus e dessa terra e a reconstrução deles não fosse acontecer, mas vai acontecer. Há uma mensagem diabólica em nosso meio e a gente não percebe. As pessoas são levadas aos cultos e apresentado a eles um Deus empresário que vai patrocinar o sonho de todo mundo. Mas o grande projeto de Deus é a salvação do ser humano. Isso está sendo colocado de lado. Eu não quero dizer com isso que Deus não seja aquele que intervém na vida do ser humano, porque Ele é Jeová Jiré, o Deus da providência. Sim, Ele provê, Ele abençoa. As pessoas que se esforçam alcançam seus objetivos por meio da fé. Deus abençoa, não descreio disso. Mas esse não é o foco do sacrifício de Cristo no Calvário, e sim a nossa salvação. E o Senhor vai voltar. Em Mateus, no capítulo 24, versículo 29 em diante, ele diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma extremidade dos céus à outra. Então o Senhor vai separar os escolhidos dele, e quem não estiver incluído. Eu sei que existem doutrinas também, é uma complexidade muito grande falar da palavra de Deus, né? Dessas questões de eleição, que Deus elegeu alguém para salvação ou não. Mas eu pertenço a uma corrente de fé que crê na responsabilidade do ser humano, que a gente pode escolher, a gente pode mudar, a gente pode se esforçar para escapar. Como que é se esforçar? É eu fazendo esforço? Não, é eu usando a fé, eu crendo, eu aceitando as ordenanças do Senhor, renunciando à minha vontade própria para poder escapar. Porque esse mundo aqui também, lembre-se, já foi destruído. Segundo a palavra de Deus, através do dilúvio, Deus destruiu por meio das águas o mundo no tempo antigo, no tempo de Noé. Mas esses céus e essas terras que agora existem estão reservadas para o fogo, de acordo aqui com o apóstolo Pedro, em que elas serão queimadas, destruídas, para serem novamente refeitos, como na visão apocalíptica de João, no capítulo 21, em que ele diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe. Então tudo será transformado, tudo será mudado. Mas o Senhor quer nos salvar. O Senhor quer abençoar nossas vidas. Então, nesse processo aqui é um processo de desconstrução. Deus construiu o mundo e Deus vai desconstruir esse mundo para reconstruir um mundo melhor, uns céus melhor. E Ele quer que cada um de nós façamos parte desse projeto, e depende apenas da gente. Aqui eu não quero só transmitir um conhecimento, e nem sei se você vai concordar com tudo aquilo que eu falei aqui, mas uma coisa é real: o Senhor vai voltar, independente da religião que você crê, do ponto de vista escatológico. Se volte para o Senhor. Seja sincero com o Senhor, sirva o Senhor em sinceridade para encontrar abrigo seguro e escapar do juízo vindouro. Deus abençoe a todos que tiveram a paciência de ouvir esse vídeo até o final. A partir do próximo, eu vou falar sobre a reconstrução, que era onde eu queria chegar, onde eu quero chegar, e desenvolver bem melhor. Mas é claro que eu ainda tenho que falar algumas coisinhas, que há algumas confusões entre milênio e eternidade. Tem textos que falam de milênio e a gente entende como eternidade.
Existem coisas que vão acontecer no milênio, mas que não aconteceram na eternidade. Então eu quero fazer a separação correta dessa circunstância. Mas eu te convido a voltar-se para o Senhor enquanto é tempo, com sinceridade, não apenas encarando Deus como seu sócio, como seu empresário, mas como teu Senhor, digno de honra, de glória, de louvor e adoração sincera, para escapar do juízo vindouro que há de vir sobre todos aqueles que são rebeldes à palavra do Senhor. Juízo que inclusive é preparado para Satanás e seus anjos, não para o homem. O homem está entrando nessa por causa da desobediência, porque prefere dar ouvido à voz do adversário do que à voz de Deus. Prefere dar ouvido à voz de falsos profetas do que de homens de Deus de sinceridade que chamam as pessoas ao arrependimento. Reflita enquanto é tempo e mude enquanto é tempo. Deus te abençoe.